Fala pessoal, mais uma vez aqui reunidos no Você Pode, o podcast do empreendedor. Hoje nós estamos aqui novamente com o nosso amigo Evandro Bogo e o Bruno Reis. E hoje nós temos mais um tema muito interessante e o Evandro vai falar um pouco dele. Nós temos hoje um desafio grande, né? Falar de uma situação que muitos conhecem, mas não entendem, e alguns não conhecem. Alguns falam até o compliance, mas são os termos ingleses, né, que a gente fala. Então o Bruno vai falar um pouco para a gente hoje do compliance. O que é isso, Bruno? Compliance. Fala galera, beleza? Boa noite, né? Esse tema, Evandro e Bruno, tá bem recorrente agora, principalmente que questão da integração e normatizações da contabilidade com a internacional, né? É um projeto que o Brasil está entrando aí para poder se manter na economia, né? Falar tudo a mesma língua. E o compliance, na verdade, é um termo em inglês que quer dizer conformidade, né? Ou seja, estar em conformidade é estar de acordo com as regras e as normas que é previsto para aquela empresa, para aquela organização. Então, esse que é o grande segredo do compliance. De a gente conseguir avaliar se a empresa está de acordo ou se está não de acordo. Ainda mais agora, com esse projeto do Brasil e com o governo digital. Isso é muito importante. Ô Bruno, dentro dessa parte do governo digital, até que ponto o projeto SPED vem para impactar todas essas questões? Exatamente, porque aí quando que a gente já começa a pensar, compliance e o governo digital, aí a gente já lembra do projeto do governo chamado SPED, que foi criado lá em 2007, mais ou menos, com a nota fiscal eletrônica, e a cada ano ele vem transformando a forma como que as empresas declaram, ou se relacionam e se movimentam, de uma forma mais... sai do analógico, de uma nota fiscal em papel para uma nota fiscal digital, aonde que consegue ter um maior número de cruzamento de informações. Aí o SPED, ele vai exigir e chamar essa atenção. Quais as informações estão sendo cruzadas? E o governo consegue cruzar com maior facilidade, seja com uma informação do seu fornecedor, com a sua informação. O seu fornecedor fala que vendeu, você tem que falar que comprou. Aí é onde que entra o compliance. Aí a ideia do compliance entra nesse momento. Ixi, então quer dizer que o governo está fechando todas as pontas. Exatamente. Está fechando o cerco, como se diz. Com certeza. Acho que está fechando o cerco. E de certa forma não é ruim. Porque na verdade vai acabar, vamos dizer assim, equilibrando o jogo. Vamos dizer assim. Para aquelas empresas que realmente são fraudulentas, porque na verdade essa que foi a ideia do compliance, para evitar fraude, evitar sonegações de impostos e tudo mais, que veio aonde que o Brasil teve que adentrar. Não, na verdade, foi meio que quase que impositivo. Então, ou seja, vem fechando o cerco essa questão de fraude e lavagem de dinheiro, você vai ficando menos margens para aquelas pessoas ou aquelas empresas que queiram jogar sujo no mercado, né? Quer queira, quer não. Então, o compliance acaba sendo uma segurança, mas para a empresa. Exatamente. Já quando a gente vai falar em um nível maior, porque o compliance a gente pode dividir em 3 partes. Gestão de riscos, gestão de processo e governança corporativa. Aí quando a gente já vai falar mais lá na frente, uma empresa grande, uma grande multinacional, essa que dá credibilidade nessa questão de auditoria e tudo mais para o investidor. Não é o nosso caso aqui, porque a gente está numa fase mais de empresas menores, do microempreendedor, que está aí lutando para poder crescer e sobreviver. Aí porém, para ele, a gente tem que prestar bastante atenção na gestão de risco dele, até onde que ele está exposto, da forma como ele gerencia a empresa dele e se comunica com o governo. Isso é importante. Porque você tendo um compliance, né, mesmo que seja algo mais, falar assim, uma linguagem mais tranquila, resumido, né, mas em conformidade, por exemplo, com as leis, né, você vai correr menos risco, em conformidade com as questões contábeis e principalmente envolvendo aí a questão desse dinheiro, né, onde o caminho por onde está passando. Porque você falou, dependendo de como eu estou organizando toda a minha empresa, eu posso estar em risco sem saber. Posso estar correndo um risco sério que pode estourar lá na frente. Sim, vamos pensar só num caso assim, que a gente vê muito no escritório, né, que a gente vê muita fiscalização. A Receita Estadual ou a Receita Federal faz uma captura das informações de operadoras de cartão de crédito versus o valor que a empresa faturou na nota fiscal. Bom, pega a informação e cruza.
Se não bate, ela manda notificação. E você vai questionar o quê? A operadora de cartão já te avisou, vamos dizer assim, ela já te denunciou, já te dedurou, né? Brincadeiras à parte, mas... E você não fez sua parte. E independente de você ter emitido ou não ter emitido a nota, isso não quer dizer que você não tenha que pagar o imposto. O que não seja, você tem que ter essa informação lá. Né? A operadora, digamos assim, ela conta para o governo e o governo está só esperando você confirmar aquela informação. Exatamente. E quando ela não é confirmada... E ela está em compliance, porque ela está fazendo a parte dela, que seria o correto, né? Bom, beleza, eu prestei serviço para eles, eu ofereci o serviço de operação de máquina de cartão, cobrei a minha comissão pela transação. Bom, o governo, eu fiz, esse foi meu serviço, eu ganhei esse tanto. E paguei e foi esse tanto que eu transferi para ele. Pronto, ela tá em compliance, ela tá tranquila, ela não tem que ser questionada. Aí o governo vai saber da outra parte, tá tudo bem, vamos ver quem tá falando a verdade. Aí que entra a questão de risco. Sim, exatamente. E hoje ficou muito mais fácil, né, essa questão até para o governo fiscalizar e cruzar esses dados, né? Tudo digital, tudo muito mais fácil. A gente até brinca muito no escritório que hoje o fiscal na sala dele, no ar-condicionado, tomando um café, ele programa ali, faz o cruzamento de dados de acordo com as informações que ele deseja e ali é questão de minutos, de segundos, ele tem a resposta pronta. Exatamente. E outro detalhe, né, que você falou muito bem, que é interessante a gente pensar, que o fiscal não vem mais em loco. Então não tem aquela questão, vou conversar com o fiscal, vou argumentar com ele. Porque quem está fazendo os cruzamentos não é de fato o fiscal, ele está só dando comando. São robôs, são tecnologias que estão buscando essas informações, então não tem pessoalidade. Não tem aquela questão, ele está te marcando, está te perseguindo, veio na sua empresa e não foi com a sua cara. Não tem essa questão. É indiferente, tá isolado, não vai ter essa questão. A gente fala que tem situações que a gente tem que entender que são para o bem, né? Por mais que a gente, né, tenha acostumado, a cultura às vezes, uma cultura talvez mais relaxada, uma cultura que pensou ao longo do tempo, né, com relação a tributações e impostos, que claro que ainda são excessivos e tem que estar melhorando muito, mas hoje em dia, se você leva da forma como você está falando, acaba muitas vezes saindo mais barato. Você estando de acordo e fazendo as coisas certinhas, você acaba tendo mais segurança, né? Vamos falar em termos de governança corporativa, por exemplo, empresas que têm, né, várias filiais ou muita gente. Como é que se controla tudo isso? Né? Como é que você consegue colocar isso dentro de uma conformidade se você não tem essa estruturação, essas coisas muito mais bem organizadas? Sim, aonde que a gente precisa, né? Montar um processo de como as coisas acontecem, como que as coisas se desenvolvem, coisas simples para o pequeno empresário. Bom, eu vendi no cartão, foi esse tanto, eu já vou tirar a nota correspondente àquela venda. Já é um processo que está amarrando certinho. E aí está seguro, está certo, não tem que ser questionado. Ninguém vai questionar o empresário, o empreendedor, por estar emitindo uma nota fiscal, por estar pagando seus impostos. O governo quer a parte dele, quer ficar tranquilo. Concordo com você, né? Na hora que a gente olha, nossa, mas tanta burocracia, é tanto imposto, tudo bem, mas isso não nos cabe no momento, né? Acho que não é a gente que consegue mudar isso. Não é porque a gente não concorda que a gente não vai seguir. Exatamente. Aí é outro processo, né? É outra história, né? Existe uma lei que tem que ser obedecida. Sim. Não concordo com a lei. Então não desrespeita. Vamos lutar para mudar ela. Exatamente. Né? Aí a gente briga diferente. É importante a gente entender esse processo. Porque a gente não vai brigar fazendo birra, não vou pagar. Ou eu vou sonegar, ou vou me esconder, ainda mais nesse mundo digital. Né? Todos nós gostamos da tecnologia. Todo mundo gosta de ter o celular, WhatsApp, Instagram, mexer no celular. O governo também gosta. Ele também tem as suas ferramentas. Até essa semana agora, o próprio documento o RG ele vai deixar de existir físico. Vai ser digital. Os avanços da tecnologia são muito grandes, né? E me diz uma coisa, como que uma empresa pequena, né, que a gente entende sim do compliance, a gente percebe que tem empresas que tem que ter, porque não tem nem como se organizar, se não tiver uma estruturação mais rígida, né, dentro de um código de conduta, dentro de uma postura dos funcionários, porque a lei atual ela acaba responsabilizando a empresa por conta, às vezes, de um desvio do funcionário. Então, sim, às vezes o empresário está lá tranquilo,
o funcionário dele está fazendo, né, alguma questão, vamos falar assim, ilícita ou não correta em determinado lugar, amanhã ou depois o profissional ou empresário é implicado por conta de uma atitude do empregado. Então, como é que a gente consegue se precaver dessas situações? Acho que tudo no início, a gente tem que ter um processo, né? É isso que é importante, os empreendedores terem isso dentro das empresas dele. Tem que ter um processo, como que ele começa, eu faço orçamento. Orçamento ideal que sempre tenha, nem sempre a mesma pessoa faça tudo. Então, se um faz a venda, o outro faz a emissão da nota fiscal, esse faturamento, e o outro dá baixo recebimento. Quando a gente se tem capacidade de fazer essa quebra do poder, vamos dizer assim, do processo, dá uma validação melhor. E buscar realmente, vamos dizer assim, considerar tudo e registrar tudo. Não ficar com controles paralelos, porque cada vez que a gente faz um controle paralelo, um processo paralelo àquele que seria o principal, a gente cabe no erro. Né? Atalhos, né? Exatamente. Cuidar com a hora que pegar atalho. A estrada principal está garantida, né? Sim. É pedajada, tem lá todo o controle, né? Tem o recapeamento, a sinalização. Agora, a hora que você vai pegar um atalho, né? Se for um atalho legal ali, ele vai estar legalzinho. Mas se for um atalho que não é perigoso, vai se acidentar. Sim, e a empresa também, né, Bruno, ela ganha muito em eficiência, né? A partir do momento que ela decide a seguir essas condutas mais apropriadas, né? A atender melhor a fiscalização. Com certeza. Por quê? Porque o controle é único, o processo ele é único, ele segue o mesmo fluxo. A partir do momento que você vai mudando isso, vai te gerando, deixa eu pensar, esse aqui no caso, é pro lado A ou pro lado B. E toda vez que você faz isso, você tem que tomar uma nova tomada de decisão. Então, cada vez que você para refletir, tomar uma decisão, são minutos, são situações que te atrapalham no dia a dia. Te gera desgaste, te gera estresse e te gera menos lucratividade. E às vezes você tem até que parar para tentar criar um mecanismo novo dentro da empresa, para tentar sair fora de alguma coisa, e aí você está perdendo tempo, você não está investindo na sua empresa e a chance de ter uma fiscalização futuramente é muito grande. Né? Exatamente. Quer ver um outro exemplo interessante dessa questão de cruzamento de informações, desse governo digital? Muitas pessoas, por conta da pandemia, pegaram aquele benefício do governo de R$600, se não me engano, que era o valor, né? É uma coisa assim. Tudo Começou bem. Com 600. Aí o sistema lá da Caixa, na época lá que foi pela Caixa, foi algo criado do zero. Por acaso ou outro, umas pessoas passaram, outras não. Por validação. Só que o que o governo fez? Na hora que corrigiu o processo, na hora que fosse fazer a declaração de imposto de renda, né? Você bateu lá o CPF da pessoa e já trouxe lá que você recebeu e tinha outras fontes de renda e já sai na hora o DARF para você devolver o dinheiro. A hora que transmitia a declaração, que você ia imprimir o recibo, já tinha o valor a restituir. O DARF já saía junto. Não tinha o que fazer, não tem como você entrar lá, não, vou excluir isso aqui. Não deixa, o sistema não deixa. E mesmo que você retificasse, o primeiro registro já constava lá. Exatamente. Então ele já sabia dessa informação. Então, e essa que é a ideia do compliance. De você olhar o processo da sua empresa, do processo do seu negócio, entender os riscos que ele vai ter e escolher quais daqueles que eu vou encarar e quais daqueles que eu vou resolver. Entendeu? Isso é planejamento. Quando a gente fala assim, não vou ler sobre isso, não vou querer saber sobre aquilo, que acho que vai dar mais certo. E não dá. O importante do empreendedor é conseguir enxergar o negócio dele para frente, para onde que ele está indo, entender os processos que ele vai criar, entender as implicações dos riscos, para entender quais que ele vai assumir e quais que ele não vai assumir. É a gestão do risco. Exatamente. É um processo de compliance, gestão do risco. Bom, esse aqui eu sei que eu vou correr esse risco, eu estou consciente dele, e se acontecer alguma coisa aqui, eu sei como resolver. Seja com uma viagem, né? Exatamente. Eu vou viajar, bom, eu sei que eu vou nessa viagem, é cheio de buraco, uma coisa assim, mas só tem esse caminho, se acontecer alguma coisa, eu já vou levar um dinheiro para poder fazer arrumar o pneu, comprar um borracheiro no caminho, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou para ligar o guincho, pagar um seguro. Você gerencia o risco, né? Sim, e aí essa questão de gerenciar esse risco passa naquilo que a gente falou, planejamento. E é o que hoje a maioria do pessoal não tem, né? O empreendedor age muito por impulso, vê aquela oportunidade às vezes, mas não calcula esse risco. E aí, como você trouxe o exemplo da viagem, de repente ele fica na estrada sem um step e sem ninguém para dar um socorro.
Exatamente. Às vezes complica a vida por uma questão simples, né? Simples. Um pequeno planejamento, uma conformidade, um compliance, qualquer situação que você fez um ajuste prévio, você vai evitar muita dor de cabeça depois. Você pode estragar uma viagem pelo fato de não ter um step, por exemplo. Né? E que é isso? Né? Então, você não tem, vamos providenciar. Então, é interessante que o compliance acaba auxiliando a empresa a se organizar da forma correta. Exatamente. Esse que tem que ser a forma como deve ser enxergado o compliance, as normas e as regras. Elas estão aí, na verdade, é para nos dar uma margem, para nos dar uma segurança de como que eu organizo a minha empresa e de como eu direciono ela. Isso que é importante. Igual, vamos dizer assim, os empresários, ninguém está montando um negócio para quebrar, para dar errado. Então, infelizmente, para as coisas darem certo, existe essa necessidade do planejamento, da análise. Eu sei que isso não é cultural no nosso país, que a gente vai muito pelo achismo, pela intuição, não, vai dar certo pela confiança. Tudo bem, isso é importante, esse emocional, esse sentimento aqui vai dar o gás. Porém, se você dá o gás pro lado errado, você vai se ferrar seu negócio. Aí ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E às vezes tem mais gente com você. Seja sua família, seja os funcionários que você está ali. Então, ou seja, já traz uma certa responsabilidade, né? Exatamente. E trabalhar da forma mais correta, principalmente com compliance, dá uma segurança muito maior, né? É muito mais fácil fazer do jeito correto do que tentar achar esses atalhos. Então, eu acho que, na verdade, traz muito mais segurança do que dificuldades, como muito empreendedor encara. E procurando a B2B, tem como aprender sobre compliance? Como é que vocês estão estruturados hoje com relação a esse serviço? Tem condições de atender, pelo menos em parte, alguém que está começando, por exemplo, a se estruturar? Como é que está isso? Sim, lá no escritório a gente sempre senta com o empresário e entende o que é. Bom, o que é seu negócio? Bom, eu faço assim. Então, de acordo com o seu negócio, você tem que ter essas situações, você tem que olhar desse ponto, tem esses riscos aqui, você tem que seguir essas regras, né? E vai mostrando para ele as informações e orientações que ele precisa, para que ele possa tomar a decisão dele. É muito mais uma questão assim, de análise do negócio do que realmente entregar algo parado, estanque, né? Não, é assim, um imposto, uma guia ali. É importante disso. Né? Por exemplo, apareceu um cliente lá essa semana passada, conversando, querendo saber, olha, eu estou pagando tanto de imposto, tá certo, tá errado, mas me explica então o que é o que você faz. Me explica como que você presta o seu serviço para a gente entender. Né? Aí surgiu a possibilidade, é diferente. Não, ó, ele era construtora, você constrói, só presta o serviço, ou você constrói e fornece o material, ou você compra o terreno e faz tudo. São diferentes, são situações que diferentes, né? Sim, e que implica e que vai, cada caminho vai depender dessas informações. Então a gente coleta essas informações, a gente busca essas informações para depois municiar o empreendedor para que ele tenha essa tranquilidade de tomar a decisão. Então a B2B hoje está preparada, a gente tem essa facilidade de comunicação com o nosso cliente, essa facilidade de entender qual que é o caminho que ele quer seguir, qual que é a dor que ele tem, para a gente poder dar essa orientação e municiar ele para que ele tenha tranquilidade para tomar decisão e prosperar. Suporte, né? Na hora certa. Aí é quando precisa, né? Porque você tem que buscar as informações, como você estava falando agora há pouco, dentro de um planejamento, com antecedência. Sim. Depois que a cobra está morta, não adianta cercar, né? Então, realmente, essa antecipação, né, de ter uma visão lá na frente e entender as normatizações do setor, aquilo que é importante, aquilo que não é, como é que as leis regulamentam a minha atividade, porque nem tudo a gente vai saber. E pesquisar isso também demora um tempo. Então, nada melhor do que procurar um profissional capacitado, que já tem isso pronto, né, que já conhece disso e que passa a te orientar com muito mais segurança. Né? Com certeza, né? Acho que, como você falou, ninguém sabe tudo, né? E nem tem como saber tudo. Por isso que é importante a união de esforços de conhecimento de capacidades técnicas para ir somando e cortando caminhos, né? Porque ninguém consegue trilhar um caminho sozinho. Vou saber tudo, vou aprender tudo. Por isso que é importante cooperações e parcerias alinhadas a conhecimentos técnicos para poder direcionar.
Pessoal, esse bate-papo de hoje foi sobre o compliance e nos próximos traremos novidades. Deixe sugestões também, siga nossas páginas nas redes sociais, compartilhe com seus amigos e acompanhe os próximos. Isso aí. Conte com a gente aí, vamos caminhando junto, sempre lembrando que você pode. Esse aí, pessoal, brigadão aí por nos acompanhar e cuide da gestão de risco da sua empresa para que ele possa prosperar cada vez mais. Um abraço aí.